vocês? Meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. Esse podcast é onde nós temos o privilégio de falar com brasileiros que vivem uma aventura de viver algum tempo fora do Brasil. E hoje eu tô aqui com o Caio. Caio, Prazer, muito Cleison. obrigado, Obrigado, tá bom? senhor, você pelo convite, né? Saber que temos aí mais um nordestino aí fazendo né, história, é algo que nos toca bastante. Cara, muito obrigado você. Eu já falei o seu nome, mas por favor, fala o seu nome e assim, explique de onde que você é, que parte do Brasil que você é. Bom, me chamo Caio Ribeiro, né? Sou da região do Natal, Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Né? Cheguei aqui em meados de 2005, né? Aqui na França. Passei por um processo aí, né, profissional. E de lá para cá, como eu disse no princípio, tivemos conversando aqui um pouco fora aqui em off, né? A França hoje para mim é minha segunda pátria, né? É a segunda mãe. É um país que eu tenho bastante afeição e é um país de acolho, né, cara? Que a gente chega aqui, a gente pode fazer a nossa vida com a família, né? E hoje sou o fundador da empresa que se chama BBQ Esparta, né? Que está no mercado aí desde o mês de maio. É um bebê, né? Começou há pouco tempo, mas que tá machucando aí com força, né? E agradando o coração de muita gente e buscando o que é o nosso intuito desde o princípio, né? A convivialidade, o compartilhamento, né? E juntar pessoas. Certo. Ô Caio, vamos voltar para 2000 os anos 2000 por aí. O que que você fazia no Brasil? Quem que era o Caio lá? O Caio no Brasil, Caio no Brasil, eu comecei no Brasil a trabalhar com a idade de 12 anos de idade, né? Nas feiras do Brasil, pegando frete para idosos, né? Que tinham dificuldade de carregar suas compras no Brasil. Então eu sempre estudei, claro, bem evidentemente, né? Sempre tivemos aquele percurso escolar que todo mundo tem no Brasil, ensino fundamental, ensino médio. Mas porém, quando chegava o fim de semana, eu gostava de trabalhar, né? Gostava desde criança, sempre o trabalho sempre foi assim algo que os meus avós, não é? Que foram eles que me criaram no Brasil. Meu avô, como eu te falei no início aqui em off, é militar da Marinha, né? Minha avó, Josefa Gomes Ribeiro, é dona de casa, e eles sempre me ensinaram o valor do trabalho, né? Então, desde 2 anos de idade, meu primeiro presente que eu tive, 2 anos de idade, do meu parte do meu avô, foi um carrinho de mão para poder ir na feira, né, fim de semana e pegar frete pro pessoal, descarregar caminhão. Então, desde 2 anos de idade eu trabalho, cara. Que bacana. E aí você. Por que você veio pra cá? Como eu te falei, eu vim pra cá em relação no início à família, né? Minha mãe separou do meu pai, Aham. né? E casou com um francês. Ah, Foi que o que me bacana. possibilitou também de poder vir pra Vim pra cá cá. e abrir muitas portas, né? Certo. Aí você chega aqui e você vai fazer suas formações. Você estudou aqui, né, cara? Isso, estudei aqui. Tive a oportunidade de poder estudar aqui, né? Pronto, no início fizemos uma formação aí de lá driver jockey, né? Que é uma formação hípica no mundo do cavalo. Meu padrasto, ele é treinador de cavalo de corrida, uma família bem conhecida aqui na França, que é a família Allais. Já ganharam o Prêmio das Américas, já ganharam o Prix Bacana. de France, já ganharam aí vários prêmios. Ele faz parte aí são 3 ou 4 irmãos, se não me engano. Joël Allais, Jean-Claude Allais, Yves Allais, né? E Rafael Allais, né? São pessoas que trabalham no mundo hípico há um certo tempo aqui na França, são bem conhecidas aqui na França. Eu tive essa oportunidade de poder passar um diploma conhecido como BUP Agricole, que é um brevet né, profissional. Aham. E fizemos essa formação cerca de 2 anos aí, né? E trabalhamos com eles cerca de 4 anos, né? Que legal. Quase 4 anos, né? Não chegou a Então, ser 4 anos ainda. então você treina, sabe treinar, sabe adestrar ali Isso. adestrar? É? Ah, é. Eu aprendi com o Monsieur Allais, né? Monsieur Yves Allais, eu aprendi bastante coisa, né? O valor do trabalho também, igualmente, um homem muito trabalhador. E aprendi também que a gente chama aqui de débourrage de poulain, né? Que é o adestramento dos potros, né? Sim. Pré-qualificação, ou seja, um cavalo que ainda não é qualificado para ser um cavalo de corrida, então passa por um processo, né? Esse processo de treinamento, de adestramento, de habituação, né? Ao mundo de pique, para poder preparar e valorizar ele e transformar ele num verdadeiro atleta. Sim. Né? Ô, Caio, e é uma coisa forte, né, cara, que a corrida de cavalos, né? É um esporte nacional também, né? Existem Sim, várias pessoas que, como aqui perto onde você mora, tem aqui, por exemplo, o Hipódromo de Vincennes, sim, muito onde, famoso, né? onde acontece o Prix d'Amérique, onde acontece o Prix de France também, né? O Trotteur. Então, no caso, a opção que nós trabalhávamos aqui não era o Galopeur, que é o cavalo de galop,
era mais a opção Trotel, que no Brasil é o cavalo marchador. Sim. E a gente é forte no Brasil com os cavalos? A gente consegue chegar aqui e ganhar alguma coisa ou não? O brasileiro, tá? Hoje o sangue existe bastante cavalo de raça no Brasil. O sistema marchador hoje em São Paulo, o hipódromo de São Paulo está funcionando bastante, está crescendo muito no Brasil, né? Mas porém hoje, né, você pega hoje aí algumas DNA de alguns cavalos aqui da Europa, os cavalos europeus, né, eles têm, sobretudo os cavalos franceses, né, a raça Trotteur français, eles têm um sangue puro, um sangue bom, e eles trabalham todos os dias, né? Quando você imagina que 5 da manhã já tem um cavalo na pista treinando, né? Caramba. Aí você vê, não, então o cavalo aqui, de fato, a vida de um cavalo de corrida é uma vida de atleta. Ou seja, eles começam o treinamento da manhã até meio-dia, 5 da manhã até meio-dia, os cavalos estão treinando. Um cavalo chega aí a correr aí, faz um percurso de treinamento por dia, cerca de 5 quilômetros aí, facinho, né? 5 a 10 quilômetros por dia, e todos os dias, de segunda a sexta-feira. Descansa só no sábado e domingo. Caramba, cara. É um atleta, né? É um atleta. E você aprendeu tudo isso aqui ou já tinha alguma coisa lá no Brasil? Eu sempre fui apaixonado por cavalo, né, cara? Desde pequeno, vaquejada, no Nordeste, né? Vaquejada, É verdade. forrozinho, uma sanfona, né? Aquela coisa que só o nordestino sabe o que é, né? Tá no sangue, né, Tá cara? no sangue da gente, né, cara? Então sempre fim de semana eu ia pra vaquejada, ia para as festas no interior do Brasil, interior do Natal, né? Por exemplo, aí íamos pra Mossoró, pra Goianinha, pra... Hoje também chama, no Brasil, Nordeste chama Currais Novos também, e por aí. Então, Nordeste, vaquejada a cavalo. Essa paixão era desde pequeno, né? Desde pequeno, e graças a Deus obtive meu diploma aqui, né? Com boa menção, né? Quando eu cheguei, como eu te falei no princípio, foi um choque cultural muito grande, porque não falava a língua francesa. Então, alguns franceses diziam que não existiria a possibilidade de poder ter esse diploma, porque mesmo para os franceses era complicado. Então eu, como era recém-chegado, só escutei, né, entendi mais ou menos o que eles falavam e foquei no estudo, cara. Foquei na parte teórica e na parte prática, e no final aí eu tive uma média aí de 18,5 sobre 20, né? Cara, que bacana. No final Mas de tudo, tanto prático como teórico também. teórico, mas é aquela coisa, né, meu? Você é apaixonado pela coisa. Você entrou em cima da coisa, né? Você foi atrás. Eu vivia, cara, porque eu viajei quase essa França inteira, né, com o meu padrasto, né? Em Imagina. termos de hipódromos, eu fui em Lyon, fui em Bordeaux, fui em Marseille, fui esses 4 cantos da França a gente viajou essa estrada aí, né, durante muito tempo, né? Muita estrada. Que bacana. E eu fico imaginando assim as dificuldades no começo quando você chegou aqui. Você não fez nenhuma formação da língua francesa no Brasil. No Brasil não, Aprendeu no dia a dia. Aprendi no dia a dia, e também com a possibilidade que eu tive de poder estudar aqui também, né? Então, como eu tinha no Brasil um nível terminal, né? Aqui eu passei um BOP agricole, né? E em seguida, por questões de força maior, eu tive que parar a profissão de cavalos, né? De treinador de cavalos, na época com o padrasto, para poder fazer uma conversão, né? Peguei a conversão em outra profissão, né? Que legal, cara. E aí você se forma em outra profissão também. Aí sim, aí em 2008, 2009, mais ou menos aí meados de 2009, né? Quando eu comecei a boucherie française, né? Com a profissão de butcher, no Brasil açougueiro, mas um artesão da carne francês. Eu comecei essa formação, né? Bem aqui perto daqui da sua cidade. Estamos aqui em Créteil, é Joinville-le-Pont, o Parfait, Vizinho, né? um vizinho, bem aqui do lado. Numa cidade que se chama o Joinville-le-Pont. Joinville-le-Pont, numa boutique da carne que se chama o Parfait Gigot, né? Que traduzindo essa palavrinha em português quer dizer o perfeito pernil, né? Do Pernil cordeiro, perfeito. o pernil perfeito, pronto. Que bacana. Meu, e assim, doido, né? Você sai de mexer com animais e agora vai pra carne. Você já tinha alguma paixão pela carne ou você escolheu? Falou, não, quero fazer isso aqui. Como um bom brasileiro, carne a gente sempre, né, a gente sempre tem aquele amor pela picanha, pelo pernil, pela paleta, mas imaginar que um dia eu fosse fazer essa profissão, para ser sincero com você e perante o bom Deus lá em cima, nunca pensei. Foi uma descoberta sensacional, né? Foi um ramo do mercado que eu tinha que pegar o que tinha na minha frente como opção. E quando eu vi a opção e também o salário, né, que é pago hoje um butcher na França, me interessei bastante. Me interessei muito.
Nem tanto pela questão profissional, mas mais pela questão no início, Aham. pela questão financeira, né? Certo, entendi. Porque hoje, se você comparar um açougueiro brasileiro, um açougueiro que trabalha na França ou na Suíça, é outro mundo, né? É outra dimensão. Até porque hoje os butcher francês ele é reconhecido, né? A gastronomia francesa em si é reconhecida pela Unesco, né? Claro. Pela Unesco. E hoje tem um combate constante aí. Então, se a gastronomia é reconhecida pela Unesco, então os butcher de França, né, como tem até uma historinha que eu costumo falar sempre no meu canal do Instagram, já eu acho que você já ouviu essa história já, que no tempo de Napoleão Bonaparte, os butcher de França fizeram uma história muito linda, porque a cada campanha que Napoleão Bonaparte ele fazia, grande parte da sua campanha na época era financiada pelos butcher, porque os butcher eram homens nobres, né, aqui na região parisiense. E tanto que fizeram até uma homenagem aos butcher de França, que é a Torre de Saint-Jacques, Aham. na Rue de Rivoli. Quando você vai na Rue de Rivoli ali em Paris, você tem uma torre que chama Torre de Saint-Jacques, que foi uma torre erigida Homenagem em aos homenagem ao Santo Tiago, que é o São Saint-Jacques, né, Aham. aos butcher de França. Legal. E na época a carne era conhecida como ouro vermelho. Sim, já se essa expressão O já. ouro vermelho, né? Pelo fato de ser nobre, de ser as nobresias, né, da época consumiam bastante. E os butcher, eles eram homens que tinham bastante poder, né? Tanto poder econômico como também poder de influenciar alguns homens poderosos da época. Ô, Caio, será que é por isso que em alguns açougues franceses, sobretudo, né, o francês mesmo, os caras trabalham até com gravata? Não, isso aí foi mais uma adaptação, né? Ah, é? Adaptação, porque antigamente os butcher de França era conhecido mesmo como os caras que bebia muito, né? E fumava muito, passava o dia com a cachaça, né, do lado, né? Que aqui é o Calvin, Café Calvin, né? Que é uma bebida normanda. Ou senão os boucher que você, na época que, antigamente, hoje mudou bastante, né? Hoje se profissionalizou bastante, mas antigamente os boucher, apesar de ser um pessoal conhecido, reputado por ganhar bastante dinheiro na época, porém eles tinham esse defeito, né? Que era logo de manhã tomar Bebida. um café, um lugar do café, uma taça de vinho, ou um uísque, ou um Calvin café, para começar o dia, né? Pronto. Tava sempre quente. Tava sempre quente. Então, os boucher antigamente era meio que marginalizado, mas porém a alta sociedade precisavam deles, né? Sim. Que eles usavam muita carne, né? Eles Exato. comiam mais a carne na realidade do que o povo Exato. plebeu. E antigamente as espécies como bovina, caprina, porcina, eles eram abatidos atrás do açougue, né? Coisa que também mudou, a legislação mudou, tudo isso. Então hoje existem abatedores que são especializados. Você pode hoje consumir uma carne, abater um animal, mas para uma consumação familiar. Mas você não pode mais fazer um fundo de quintal para vender por aí. Não. Aqui é Aqui complicado, né? é proibido. Entendi. É proibido. Ô, Caio, aí hoje você criou uma empresa. Conta um pouquinho assim do seu negócio que você faz hoje para mim. Então, hoje eu continuo sendo butcher, né? Passei um CAP, um certificado de aptitude profissional. E depois passei um desculpa, um BP, né? Que é uma formação, Que é uma uma formação formação profissional. profissional superior. Então, hoje, né, na minha área de profissão, já com quase 15 anos de aqui, vamos supor, agora, esse ano agora que vem, faz 15 anos agora, né? Então, são anos de caminhada, não é? E sua pergunta foi? Como que você criou a sua empresa? Que agora você tem uma empresa, Isso, você é alguém. nós criamos uma empresa, a Isso. empresa BBQ Esparta, né? Essa empresa, esse segmento, essa opção de trabalhar com churrasco Aham. surgiu, né, na época do confinamento. Foi uma ideia que eu tive. Na época do confinamento, né? Porque eu vi que, de certa forma, as pessoas estavam resignadas, né, a ficar em casa, a não Fechados. sair de casa, a ficar fechados, sem um lazer, sem um momento de convivialidade, sem um momento de poder compartilhar algo de bom juntos. Então fomos privados, na realidade, né, durante quase 3 anos, né? Então foi daí que eu pensei em juntar pessoas, né, juntando o útil ao agradável, que é a minha profissão já da carne, e churrasco a gente faz desde quando no Brasil, desde criança, né? E a gente acabou com o conceito, porque o butcher na França, ele não é somente um cortador de carne, né?
ele é um especialista da carne, ou seja, tempo de assamento de carne, tempo, porque hoje muitas pessoas hoje no mundo inteiro usam para poder fazer o churrasco, termômetros, usam materiais que são artificiais, e o butcher francês, ele tem essa possibilidade de poder aprender a profissão raiz na França, que com seus tutores eles aprendem o tempo de assar, o tempo de fabricar, o tempo de processo. Então, a formação de butcher na França é uma formação que ela é bem reconhecida no mundo inteiro. Então, hoje os butcher franceses, eles são reconhecidos e requisitados no mundo inteiro. Onde você chegar no mundo inteiro e falar que você é um butcher francês, você tem possibilidade de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Que bacana. Porque não é só o corte. Não é só o aprende corte. tudo Isso. que você vai fazer. Você aprende a assar, você aprende tudo. Exatamente. Aprende a assar, aprende a preparar, aprende a fazer especialidades francesas, aprende a fazer muita coisa bonita, né? Muita coisa bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de poder um dia observar nosso Instagram, vocês vão ver um pouco o que a gente faz, né? Nem sempre a gente pode falar porque o trabalho requer certo tempo, mas hoje, devido à abertura que existe na parte da multimídia, que é o Instagram, que é o Facebook, as empresas têm que se adaptar. Claro, então, hoje, nossa empresa, nós prestamos serviço para algumas empresas, ou seja, eu formo pessoas, né, na área, formo equipes, eu sou butcher formador também, e algumas empresas que me requisitam para o meu trabalho hoje para poder chegar e refazer o rayon, refazer a vitrine, revalorizar as carnes, formar o pessoal em vendas, saber cortar, como apresentar um bom produto, como revalorizar aquele produto, transformar, né, aquela matéria-prima, né, em uma matéria nobre, né? Certo. Ou seja, uma matéria bruta, uma matéria-prima, e como transformar aquela matéria e valorizar ainda mais para poder trazer uma boa rentabilidade e uma satisfação clientela, que é muito importante. Porque um cliente satisfeito é um cliente que ele vai retornar. Cliente satisfeito é um cliente que não somente não vai retornar, como também vai sair falando muito mal do seu produto. E aí, me fala uma coisa, você mistura na sua empresa a nossa cultura brasileira com a carne daqui? Fala pra mim como... Não somente a nossa cultura, né? Você percebeu trabalha tudo, sim. Você percebeu um pouco? Nós trabalhamos desde o rodízio brasileiro, né? Que é algo cultural nosso, o espeto, desde o churrasco gaúcho, até também hoje inserimos na empresa também a parte de smoker, que é uma pegada mais americana, texana. E uma pegada também argentina também, né? No outro lado também, que é a parte dos costelão, gaúcho, a costela brasileira, picanha na brocha, né? No pico, no espeto. Né? Trabalhamos com o espeto também. Então é uma diversidade muito boa porque nós temos aí dois públicos, né? Tanto um cliente ele pode me pedir, como é o caso hoje, de trabalhar com os espetos tradicionais, como também ele pode pedir algo mais sofisticado, que dura mais tempo. E que, por durar mais tempo, às vezes sai um pouco mais o preço mais elevado. Né? Certo. E aí, durante então a pandemia, você teve a ideia? Eu tive a ideia na pandemia de poder lançar uma empresa que pudesse juntar pessoas, né? Juntar pessoas, porque eu falei, o ser humano não foi criado para viver preso, né? Igual um animal, né? Então, isso despertou em mim um querer fazer e eu lancei a ideia a primeira vez com um restaurante que abriu as portas para poder haver uma experiência, uma primeira experiência, né? Que é o Tom Brasil, lá na cidade dos Zulis. Que no início ele abriu as portas dele, né, para podermos no início. E que lugar que é o Tom Brasil? Tom Brasil fica nos Zulis, na cidade dos Zulis também, tá. Né? Que abriu tô até fazendo propaganda da empresa do cara, né? Mas é assim mesmo, o cara ajudou, claro, a gente tem que falar um pouco da pessoa, do percurso, né? Eu acho que a história torna um homem nobre, né? Então, claro. Eu não posso esquecer daqueles que um dia estenderam a mão para que a empresa hoje esteja caminhando como ela está. Então, nos abriu a oportunidade, nós fizemos o primeiro evento lá, deu cerca de 120 pessoas, o primeiro evento, né? E de lá pra cá, rapaz, cada evento que a gente faz é só alegria. Que legal. E como funcionam os eventos? Você faz a domicílio, então? Ou seja, você vai onde a pessoa precisar? Nós temos dois tipos de conceito. Ou seja, temos a parte retail, né, que é a parte de empresarial, a parte de comitê de entreprise, a parte de empresas que nos solicitam, né, com um espetáculo, com um show em volta do barbecue. E temos também a parte que é mais privatizada, mais privada, mais por pessoas que queiram fazer um aniversário, um casamento, né, algo do tipo. A partir de 60 pessoas nós podemos já ver a possibilidade de poder participar. Mas porém também existem seminários também. Então seminários menores são para pessoas, são para convidados mais, vamos supor, dizer, VIPs na realidade, como foi o caso há pouco tempo agora para uma comunidade judaica, que nós fizemos um evento para 30 pessoas. Mas porém foi algo que eu tive que
fora das câmeras, fora dos vídeos, tive que explicar um pouco a cultura da carne, a cultura do nosso conceito, explicar para o patrão dessa empresa como é que nós trabalhávamos. No final do evento temos que explicar a raça que utilizávamos, a carne, por que aquela raça, bacana, né, por cara. qual razão essa opção. E tivemos há pouco tempo também a possibilidade de poder agora, há alguns dias atrás, né, assinar um contrato com uma das maiores empresas de carvão, né, que hoje eles fazem um chifre da ferro anual de 14 milhões de euros. Cara, que bacana. Né, e essa empresa nos procurou, né, para poder sermos aí Parceria. temos uma parceria com eles. Isso me motivou ainda mais a continuar, porque nem Poxa. sempre a gente tá motivado a 100%. Né? Existem dias de chuva, dias de sol, né? Mas porém, mesmo quando existe dias de sol, dias de chuva, você não pode parar. Né? Exato. Porque apesar da tempestade vir, após a tempestade sempre vem a calmaria. Né? Calmaria. Ô, Kai, e você é brasileiro, né? Você faz tudo aquilo que você necessita no ramo do seu trabalho. E como que você apresenta para eles a nossa cultura em cima da carne? Como que eles veem isso? Como que é essa interação com os franceses? Então, até então, o conceito brasileiro na França era conhecido pelo rodízio, né? Rodízio no espeto, da forma elétrica, né? E o conceito hoje de trazer algo inovador para a França, que é a cultura raiz do nosso país, que é o feito na brasa, Certo. né? Muda completamente o conceito do churrasco. Ainda mais que nós oferecemos não somente o churrasco, mas um show e um espetáculo em volta do churrasco, que Brasileiro também. brasileiro, que é as dançarinas, né, da cultura do carnaval, Um samba. né, o samba, fica ao critério do cliente. Ou também oferecemos também para cada cliente também um DJ ou algo do tipo para poder alegrar um pouco mais o ambiente, né? E não ficar aquele ambiente Você tão faz uma monótono. festa, literalmente. Uma festa, literalmente. É um churrascão fim de semana lá em Natal, é o que você faz aqui agora. É o que a gente faz aqui agora, mas de uma maneira, né, incrementando também igualmente o sistema de trabalhar do butcher francês, né? Você percebeu um pouco, eu sempre faço um pouco de você desossagem, tá sempre, de fisilagem, de apresentação no pedaço. Então existe muita coisa que a gente está mostrando. Você não está só no ramo do brasileiro, Não. mas você vai introduzindo dentro da cultura brasileira, a cultura francesa, a cultura europeia, a cultura americana. E como eles veem o nosso? O nosso... Porque assim, uma boa picanha você não encontra em qualquer lugar. Exato. Você sabe disso. Hoje eu trabalho, como eu tenho o hábito de falar, eu trabalho muito com raças excepcionais, né? Raça nobre, né? Então eu opto mais pela raça Angus, né? A raça que é uma raça irlandesa, ou também a inglesa americana, até no Brasil hoje também. Tem. Alguns produtores estão deixando de criar Nelore para poder criar agora Angus, né? A raça Argentina Angus, também Argentina tem, também, bastante. Então a raça Angus é uma raça que é muito em termo degustativo, ela tem uma morfologia bem menor, mas porém o fato dela ser uma carne mais saborosa e mais tondre, macia, né? É o fato de o animal ser um animal, por natureza, um animal calmo, um animal tranquilo. Porque às vezes você cai com um pedaço de músculo, de proteína que é duro, por quê? Porque aquele animal passou por um processo de abatagem, né? Sofrido, né? E como é um ser vivo, né? Pelo fato dos músculos, ele se contrai, né? Fica um estresse alto. Então, mais o animal vai ser tratado com respeito. O respeito do animal antes de chegar ao prato do consumidor é muito importante. Que legal. Então, tipo, a emoção do animal, se é que eu posso usar essa palavra, ela vai refletir diretamente na carne depois. Diretamente no músculo, exatamente. Que legal, cara, que bacana. Exatamente. Mas o animal vai estar, antes da sua batagem, mais tranquilo, mais sereno, mais a carne vai ficar mais macia, mais saborosa, né? Entendi. Então, hoje nós optamos mais por esse lado, trabalhamos a raça francesa, que é a charolesa, trabalhamos também a raça Aubrac, trabalhamos também a raça Limousine e trabalhamos também a raça Angus, né, como eu falei no princípio, e também uma raça espanhola, que está bem conhecida hoje, né? Aqui na França. Aqui na França, exatamente. Então, trabalhamos bastante também a carne maturada, né, a carne de maturação. Às vezes trabalhamos com carne que é maturada cerca de 2 meses de maturação, 3 meses de maturação, que mais a carne ela vai passar por um processo de maturação, né, que é o Drager, né? Mais as enzimas, que são micro-organismos, vai atacar os músculos,
Vai deixar ela dura. e vai deixar ela mais molinha, Eu fico mais imaginando. macia e mais saborosa. Eu fico imaginando. Porque assim, eu não sou conhecedor como você, óbvio, né? De uma carne, de uma boa carne, mas a gente conhece uma picanha, né? Às vezes você vai num restaurante um e outro e você pede picanha e eu sei que não é a picanha que o angus, ou Ah. enfim. Fico imaginando você quando você vai comer em algum lugar e o cara vem trazer uma picanha pra você e você deve ser meio triste, não? Ah, já aconteceu, cara. Já aconteceu, por exemplo, uma empresa bem conhecida, que eu não vou falar aqui o nome, Aham. porque não convém, mas já aconteceu de termos a oportunidade de poder comer a família em um restaurante aqui, né? Que trabalha com carnes também, é uma marca americana, né? Uhum. Eu acho que você sabe qual é. De pedir um contrafilé, né, ou um entrecôte, né, e você provar aquela carne que parece mais um pedaço de marreta, né. Tá músculo. Tá bem complicado. Então, já chegou o momento que pelo fato de comer carnes selecionadas, né, tanto hoje eu parto por esse princípio de, às vezes, pagar um pouco mais caro pela carne, Aham. mas comer algo bom, do que você pagar algo mais barato, né, e comer qualquer coisa que ele E oferece. ficar remoendo, né? E ficar remoendo, exatamente. Então, hoje eu parto desse princípio de você comer melhor, viver bem, e não somente pegar carne por pegar, porque hoje, infelizmente, nossa cultura do churrasco ela é imensa no mundo inteiro, ela é bem grande, né? Mas, porém, nós, infelizmente, brasileiros, temos esse princípio de comer a carne mais barata, né? Pegar o que é mais barato, pegar qualquer coisa que é oferecida. Então, eu acho que essa concepção está começando a mudar, começou a mudar no Brasil há 2, 3 anos, né, pra cá, né, que agora o brasileiro está conhecendo o que é a raça Angus, está começando a conhecer o que é carne boa, está começando a comer coisas que o brasileiro antigamente não comia, que era no Brasil se chama chuleta, Não é chuleta. e aqui é a côte de bœuf, Côte de né, bœuf, aham. a entrecôte, né, que Aham. eu chamo. Então hoje em algumas regiões do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, o paladar do brasileiro está mudando Então, bastante. mas sabe o que que é o pior, Caio, disso aí? É saber que um dos maiores produtores de carne do mundo é o Brasil, Somos das nós. melhores carnes, né, Somos cara? nós, a E agora que a pecuária. gente tá começando a comer carne boa lá, porque antes era só pra sair, pra vir pra cá, pra fora, e lá a gente comia o que, entre aspas, tá, sobrava. O que sobrava. É como o café, né? O café, hoje o melhor café é exportado aí para fora. E o brasileiro acaba ficando com aquilo que resta, né? Que Que é, sobra. Né? Mas hoje o brasileiro está bem exigente tanto em termos de bebidas, né? Como hoje a cerveja artesanal do Brasil está tomando uma dimensão imensa também. enorme. O churrasco está tomando uma dimensão imensa. Eu posso até hoje afirmar que o churrasco brasileiro, em termos de defumação, em termos de produção, está bem melhor do que o americano, cara. Sério. Tá bem melhor, porque a cultura da defumação do smoke vem do Texas, do Kansas, né, da região dos Estados Unidos. Mas hoje o brasileiro tem se investido muito nessa área e existe vários festivais imensos no Brasil hoje, que é isso que nós queremos fazer para cá. Né? E vamos começar isso aí a partir do ano que vem, Sério? se Deus Cara, quiser. que bacana. Você vai fazer um festival, então? Já estamos aí em relação com alguns parceiros, né? Como é o caso da Grille du Bois, né? Que nos fornece carvão, que nos fornece madeira para defumação. Tudo de forma, uma parceria 100%, Certo. né? E tudo artesanal também. Tudo Que artesanal. bacana, cara. E também igualmente com a Tramontina, né? Que hoje eu posso falar para você que a Tramontina, hoje eu sou o primeiro butcher, né? O primeiro açougueiro, o primeiro artesão da carne, o primeiro expert da carne aqui na Europa, aqui na França, a ter o patrocínio da Tramontina, que é uma grande marca, né, no Brasil, que antigamente, quando era criança, a gente já comia com a faca Tramontina, né? Já comia, né, com Verdade. um garfo Tramontina. É muito tradicional no Brasil, né? Muito tradicional. Eu nunca pensei que a Tramontina ela fosse Um nos dia. abrir essas portas, né? Aqui na França, que acabou de chegar aqui na França. E o PDG, né? Que é o diretor regional, né? Da marca Tramontina, nos contactou e nos convidou igualmente para poder participar ano que vem, em 2023, né? Do primeiro evento do BBQ Esparta, em parceria com a Tramontina, num festival de churrasco que vai acontecer em abril de 2023, dia 15, 16 e 17 de abril, no Parque Floral, na cidade de Vincennes. Que bacana, cara. Exatamente, Parabéns, de antemão Caião. aí vocês estão Poxa, sabendo cara. aí. Um orgulho, assim. Eu costumo dizer assim, cara, eu me sinto muito. Como que eu falo? Assim, cara, eu fico olhando assim, o crescimento de muitas pessoas. É,
E, cara, que bacana, assim, ver, sabe? Poxa, lá na pandemia, fala, vai estar longe, mas ali na pandemia você teve uma ideia e tem um segmento e o negócio cresce com patrocínio, sabe, com essa resiliência, com essa força de vontade desse povo. Cara, por mais que muitas pessoas falem das dificuldades, como é difícil com um brasileiro, ou com outro brasileiro, mas, cara, num geral, assim, passaram pessoas por aqui, cara, que bacana mesmo, que legal, cara, parabéns mesmo. É muito motivante, assim, sabe, pra gente que tá trilhando, né, o caminho aqui, que tá há um tempo, e ver pessoas, assim, como você que veio, passou pelas suas dificuldades, teve alguns momentos difíceis aqui, mas, hoje respira já em cima da água ali. Poxa, parabéns, bacana demais mesmo. E como que o francês, o povo francês, que você tem contato muito com ele, às vezes eu vejo as suas lives, você fala em francês, cara, que bacana. E como, porque você tem um público, né, francês Tem também um público enorme. E francês. como que eles veem o Caio, brasileiro, que veio, se formou e entrou no meio, faz parte da sociedade francesa hoje? Como você Cara, enxerga eles, isso? eles veem isso como algo de uma adaptação que não é para qualquer pessoa. Algumas pessoas não é pelo fato de falar, o Caio ele se expressa bem, o Caio ele faz isso. Não, cara. Primeiramente, antes de tudo, né, toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, né? Deus Deus ele é a chave de tudo, cara. Entende? Primeiramente, né? Se você me deixar expressar aqui essa parte, porque Opa! minha vida ela é baseada em princípios cristãos, Uhum. né? Então, meu segredo, cara, não tem outro senão Deus, entende? Tudo que eu faço na minha vida, eu coloco entre as mãos de Deus. Deus, ele nos dá a possibilidade de poder abrir a mente, né? Ter inteligência e ele capacita quem ele quer, né, cara? Claro. Então, minha vida, minha família, meus projetos, tudo que eu faço, tudo tá entregue nas Ligado. mãos do Eterno, né? Então, eles veem, respondem a sua questão, eles veem isso de uma maneira muito, muito bacana, cara, porque eles falam, cara, você chegou aqui, se eu entendi bem, só com sua mala, suas roupas, e você hoje tem diploma, tem formação, você teve sorte? Não, você se esforçou para isso. E você fala muito bem o francês, parabéns, né? Porque você se expressa de uma maneira muito, muito bacana em francês, em todo caso, até pelo fato de sempre estar envolvido hoje, mais pelo... Eu comecei a me envolver mais com brasileiros agora, né? Recentemente. Recentemente, mas quando eu cheguei na França, minha vida sempre foi envolvida mais pelos franceses. Eu acho que por esse fato tive uma facilidade maior de poder dominar a língua francesa, né? Claro, eu tenho E eles veem uma... isso, o Cleiton, de uma maneira muito bacana e de uma maneira muito, muito nobre também, né, cara? Porque eles falam, cara, não é qualquer um que chega e faz o que você faz. E tive agora há pouco tempo com um jornalista que se chama Florent Gazan, né? Que ele perguntou um pouco no percurso também, como você está perguntando agora. Cara, o seu percurso, você chegou aqui em Grille-Bois, a empresa número 1 aqui da Europa, que faz um chifre da fé, como eu falei, 14 milhões por ano. Se apareceu do nada, ninguém te conhecia, até hoje, que é um dos meus promoters, né? Que hoje eu tenho um promoter que fica na parte de responsabilidade de poder encontrar clientes franceses para mim, né? Para minha empresa hoje. Tive essa oportunidade também, igualmente, graças a Que Deus. legal. E ele também está responsável hoje de encontrar investidores para nossa empresa também. Né? Então, a BBQ Sparta, daqui a um certo tempo, vocês vão escutar falar muito dessa empresa, cara. Né? Isso é bom. É só uma questão de tempo. E eles perguntam, cara, eles têm esse despertar, essa curiosidade de saber. Você chegou, você não falava francês, você fala francês, você se informou. É mérito seu, cara. Parabéns. Né? Parabéns. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, não, é mérito meu, mas porém sem aquele lá de cima, sem o eterno. Eu não podia ir Não muito longe, dava, não. né? Não dava. É que Sem assim, ele tem, não tem dá. aquela coisa dele te dar todas as possibilidades e você também ir atrás. Exato. Né? Você batalhou, você sofreu no começo, você não foi fácil, mas você tá aí. Entendeu? Eu acho que tem muito. Acho que a gente tem que sempre muito olhar uma vez. Já veio uma psicóloga aqui, e a gente trocando uma ideia, ela falou assim, tem gente que se cobra demais e vai muito e assim, essa coisa de você querer fazer, entendeu? De você falar, não, vou Acontecer. fazer. Ó, o que você falou pra mim, não, você vai ouvir muito falar sobre mim. Entendeu? Você tá indo atrás, cara. Você tá trabalhando pra isso. Eu acho que isso é muito interessante, assim, no ponto de que, não, vou chegar e tá aí, meu, eu acompanho você, eu vejo as festas, os franceses tudo olhando você mexer com a carne, assar, os vídeos que você posta, cara, é muito legal.
E, cara, é comida, né? É comida, né, cara? Tudo que envolve comida é bom. Tudo que envolve comida é bom, ô Cleiton. E, cara, eu particularmente eu posso falar que nossa empresa ela não tem nenhum ano de existência ainda, Uhum. né? É, porque começou. Juridicamente falando, né? Ela não tem nenhuma desistência ainda e nós tivemos a possibilidade desse ano, né? Servimos mais de 1.000 pessoas, Que bacana, né? cara. E mais estamos aí cerca de 1 tonelada de carne servida, Caramba. né? A empresa começou no mês de maio, cara. Mês de Putz, maio, meados que de maio. bacana. Mais precisamente 8 de maio. Faço o primeiro evento, né? Então a empresa maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, nós temos 5 meses de existência. É Cinco um bebê, meses. é uma criança. Sim, tá Tem muito que gateando, né? desenvolver, tem muito que engatear, né? Sim, E hoje tem muitos que estão pegando na mão nessa criança, né? que E bacana. estão confiando, estão vendo a capacidade e estão vendo que por trás da empresa há também um gestor, né? Há um gestor e há uma pessoa que foi capacitada, ou seja, eu não me lancei do dia para a noite na parte gastronômica, ou seja, eu esperei um certo tempo, quase 15 anos de espera, né? Já rodei muitos açougues na França, em Paris, já rodei muitas casas, já fiz muita formação, então aquela coisa, antes de se lançar em uma empresa, eu acho necessário primeiramente passar por um processo de aprendizado, né? Por quê? Porque às vezes você quer investir em algo que não é o seu domínio, quer investir em algo que você não tem aquela compatibilidade e você vai investir, vai abrir, mas algo que não vai provavelmente perdurar. E o que seria bom para cada empreendedor, cada investidor, cada homem de negócio ou microempresário é que ele possa, de alguma forma, começar o seu empreendimento, né? E não somente começar, mas perdurar no passar do tempo e fazer boas parcerias, porque ninguém é alguém sozinho, Claro. né? Dependemos de todo mundo, um depende do outro e hoje essa empresa, BBQ Sparta, ela tem de alguma forma, né, não somente prestado o serviço de carne, mas também trago alegria, trago inovação e trago também a convivialidade que eu procurava de início, que era esse meu princípio de juntar pessoas, né, de ver as pessoas em volta da brasa, em volta de uma boa carne, porque a carne é isso, o churrasco envolve pessoas, é emoção, é algo familiar. Então, as empresas que me procuram hoje, para você falar, mas o churrasco, cara, só vai funcionar no verão, né? No início me Não. falavam isso. Aham. Como é que você vai fazer, Caio? Como é que você vai fazer? Vai chegar agora o inverno e tal, você vai fazer como? Aí eu falava, rapaz, lá de cima vai prover, não sei, mas vai dar certo, né? Tem algumas coisas em mente aí, né? Tem algumas partes que eu posso estar trabalhando e investindo na parte profissional que pode dar certo. E para tristeza de alguns, né? Que é a alegria minha, né? Temos a agenda até dezembro, né? Cara, que bacana. Até Porque, meu, dezembro. você come em qualquer, Exato. né? Mesmo que Temos. você não vai fazer num parque, enfim, pode até fazer, porque, meu, aqui no frio tudo funciona, Tudo tudo funciona, andando, todo exato. mundo. Então, Só quando tem neve, beleza, mas muitas no pessoas geral, me questionavam, porque o teu churrasco imagino. funciona só no verão, cara, 2 meses e tal, 2 meses e tal. Depois reparar, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou continuar trabalhando, tem meu trabalho, isso aqui é algo que eu Aham. faço secundário por enquanto, Sim. não é algo que eu me lancei a 100%. Então, Uhum. eu tenho minha fonte de sobrevivência aqui para poder alimentar minha família, meu filho e fazer meus projetos pessoais, né? Mas, porém, a empresa ela vai trazer o que ela oferece, que é o churrasco, que é aquilo que o cliente pede. Eu me adapto a cada cliente, não imponho a cada cliente o que deve ser feito, porém, com a minha experiência no ramo no mercado, eu posso oferecer alguns produtos, alguns menus para o cliente. Uhum. E sempre procuro me adaptar àquela clientela, seja ela muçulmana, né, seja ela Sim. francesa, até porque estamos começando também a ter alguns contatos com algumas pessoas muçulmanas também. Então, a minha empresa, perdão, ela não é algo que está vinculada, né, e nem porque tive algumas propostas, né, de algumas pessoas que quiseram de alguma forma privatizar a Uhum. empresa junto comigo, né, e de início já disse que não, né, já falei que não e a partir daí esperei mais um tempo, valeu a pena esperar esse tempo, Cleiton, porque agora, como eu te falei, em princípio temos alguns investidores Aham. e se Deus quiser, né, as coisas vão continuar caminhando na proporção e no tempo que tem que ser, né? Certo, claro. As coisas caminham de acordo com. Isso. Tem que andar, né? Tudo anda de acordo com a vontade ou do tempo, enfim. E você falou que você rodou a França toda também, né? Lá atrás Os com os cavalos, cavalos exato. e Muitas tal. regiões, muitas culturas diferentes, departamentos. Sim, exatamente. O que que mais te agrada aqui na França, assim?
local? O que pra você poderia indicar pra alguém, ó, cara, ó, vai pra tal lugar que lá é bom pra caramba, pra viajar, pra passar uns dias. É como um bom nordestino, cara, a gente gosta do calor, da praia, né? Tudo isso, mas é uma região que me tocou bastante, né? É uma região conhecida como a região das Alpes, Uhum, que fica na fronteira da Suíça alemã, né? Com a França. É uma região que eu tenho um dos melhores amigos meus francês, ele mora lá, uhum, que é o Regis, né? Regis. E é uma região que é bastante. É assim como um pouco o Nordeste. Sabe a região que acolhe, que é sorridente, que tem uhum. carinho. Não tem sol, não tem praia, tem bastante montanha por lá. Mas porém é uma região que é muito acolhedora. Então se você puder um dia visitar a cidade de Azaz, né? Você tem que É visitar, bom pra cara, caramba. porque as pessoas lá são fenomenais, né? Eu cheguei, algo que eu nunca vi na minha vida. Eu cheguei no Auberge um dia, nessa cidade de Azaz, nessa região da França. E fui no Auberge, né? No Auberge comer uma boa raclette, tava Uhum. frio, Nossa. neve, montanha. E hoje, quando tá muito calor já, eu já me desabituei, né? Já gosto mais do friozinho como esse tempo agora, né? E é estranho É ouvir estranho, né? É um estranho. nordestino falar isso. Praia a gente gosta, mas quando chega esse tempinho O assim, é calor daqui é bom. complicado, né, Caio? É bom. É um calor seco, né, cara? É. Não é um calor único como o nosso no Brasil, que tem o Aham. litoral que cobre toda a parte a costa brasileira e Aham. que tem aquela brisa confortável, né? Então é uma cidade que eu fui, como no princípio eu falando pra você, no Auberge, né? Comer uma raclette com um amigo meu, né? Uma comida tipicamente alsaciana da Uhum. região, um prato típico da região lá, um vinho quente, né? No Brasil não se toma muito vinho quente, nessa região aqui toma-se vinho quente. Bastante. E, cara, quando eu cheguei lá e quando eu falei que era brasileiro pro dono da Aubergerie, né? Aham. Da onde nós estávamos lá, nos ofereceu o prato a 100% gratuito, a garrafa de vinho é Bacana. gratuita. Né? Algo que a gente não vê isso em lugar na França, cara. Então eu fiquei um pouco assim, meio que apaixonado por essa região e pelo sorriso, a simpatia do pessoal lá. Hospitalidade das A pessoas. hospitalidade, o Diferente, acolho, é né? diferente, é outra coisa. Que bacana, cara. Gostei muito. Que legal. Ô, Caio, voltando assim, falar sobre o seu querido Brasil, o nosso querido, o que mais te faz falta do Brasil, cara? O Brasil, o que mais me falta no Brasil, me faz falta no Brasil hoje, cara, acho que como todo mundo, né? É a família, né? É? A minha avó, principalmente, que me deu uma formação, um caráter do que eu sou hoje, grande parte é Ela é viva graças a ainda, ela. cara? Graças a Deus, tá lá vivinha. Tá um pouco idosa já, né? Aham. Mas tá lá viva ainda, a gente sempre pode ter contato, conversa. E é um modelo de mulher pra mim, né? Uhum. Modelo de avó, modelo de mãe. E o que mais faz falta no Brasil hoje são essas pessoas, meu avô e a minha avó. Ela já veio aqui? Já veio já aqui já, mas hoje devido à saúde, Aham. ela está em Idade, imagino possibilidade, a também, idade né? também, entende? Desde a pandemia que eu não pude retornar ao Brasil ainda. Aham. Mas ano que vem, se Deus quiser tudo ocorrer bem, se não tiver nenhum tipo de Previsto? impedimento imprevisto, né, pela parte do governo local ou do governo europeu mundial, a gente vai tá nos Vai retirando um lá pouco um do pulinho. Brasil, né, Que visitar a legal. família. Isso é bom, cara, isso é bom mesmo. Exato. Isso é maravilhoso. E, cara, que bacana, assim, eu fico imaginando, assim, ver você, esse crescimento, essa coisa funcionando, esse brasileiro não perdido aqui, mas que se resolveu, né, cara? E você, como você falou, a sua segunda pátria é aqui, né? Você se socializou muito rápido aqui, né, Caio? Bastante. O país, a França é uma mãe, cara. É, eu costumo dizer isso A também. França é uma mãe, ela está de braços abertos. Se você se adaptar aos franceses, se você se adaptar à cultura francesa, se você não querer impor algo à cultura francesa, você vai ser recebido bem demais, cara, bem demais. Existe a parte da rejeição, algumas pessoas que são ainda retrógradas, né, que a gente Uhum. costuma dizer, mas porém a grande parte dos franceses são bem acolhedores, No são geral, né? Um em povo geral, que é um mistura povo que muitas mistura costuras, né? a Muitas cultura. culturas, né, cara? Exatamente. Hoje a França não é uma França que é aquela França de souche, né, de racine como antigamente. Aham. Existe muita diversidade de culturas, de raça, de etnia também igualmente. Uhum. Então a França hoje você vê francês japonês, francês chinês, francês Tudo, indiano, né? francês cabo-verdiano, francês, tudo que tem aqui. Exato. Todas as nações do mundo eu acho que estão aqui na França hoje, mas se você não impor algo à sociedade francesa, né, que venha tirar o que já pertence à sociedade de fato, você vai ser recebido onde você passar, cara. Claro. E assim, Caio, eu costumo dizer para as pessoas muito que aquilo que nós damos, né, num certo sentido, é claro que tem as exceções, mas aquilo que nós damos, nós recebemos.
e tem a nossa simpatia, o nosso É. carisma, o nosso sorriso. E eles Exato. notam isso, cara. Eles gostam bastante. Muito, muito. Eu fico sempre olhando isso aí. Poxa, você chega no lugar, você fala que você é brasileiro, você é brasileiro? É legal essa coisa, assim, sabe? Eu Eles acho gostam, maravilhoso. eles gostam muito. E às vezes ficamos até surpresos, né? De saber que alguns Claro. franceses já conhecem algumas partes do Brasil, Muitos, né? que falam bem, né? E que querem voltar, que gostaram de ir, foram bem recebidos, bem recepcionados. E eles falaram, poxa, eu não sabia que tem tanto brasileiro aqui na Europa como na França, né? Como tem hoje. Eu falei, não, tem bastante aí. Cresceu, né, cara? A Eu não... comunidade, Lembra quando você chegou desde quando eu cheguei aqui? aqui não tinha quase nenhum, né, cara? Mas hoje tem uma comunidade muito forte. É grande. O brasileiro aqui, cara, tem tudo para dar certo. Sim. Tem tudo para dar certo. Se você observar a comunidade do Oriente Médio, eles dão certo. Né? Eles têm uma visão de empreendimento, dão certo. Você vê os chineses aqui, eles dão certo. Né? Você vê algumas culturas indianas, por exemplo, eles investem, empreendem e dá certo. O brasileiro aqui, cara, tem tudo para dar certo. Tudo. A Tudo gente, para dar certo. a gente é novo vindo pra cá, né? Assim, É recente. É recente, assim. Porque, assim, sempre, a gente bateu um papo aqui uma vez com uma cantora de jazz, que já veio, tá aqui há 35 anos. E assim, ela me falou assim, acho que nem foi no coisa, foi em off, que tipo, quando chegou também, era uma classe de estudantes e o povo um pouco mais rico que vinha pra cá. O pobre não chegava aqui. Exatamente. Hoje, não o pobre, mas uma classe que vem pra tentar, que veio pra mudar as coisas, de repente a nossa classe, posso falar assim, e tá crescendo, tá expandindo. A gente vê, eu tive aqui o prazer de entrevistar a Isa também, que trabalha com unha, hoje tem a empresa dela, tem a nossa patrocinadora que tá aqui também, que vem crescendo, vem indo, tem você que tá aqui, tem vários, assim, tem muitas pessoas que vieram pra cá, e não vou falar de todos, porque, né, muita gente que veio e tá começando, mas tem uma coisa, um crescimento enorme. Falando em patrocinadora, ô Enzo, deixa eu fazer pra mim ali, fazer uma propaganda aqui. Olha só, nós temos aqui a nossa patrocinadora do podcast, @Dona Tata, ela que ajuda a gente a manter tudo aqui. Se você não conhece ainda, vai lá no @Dona Tata, vai ver os produtos dela. Normalmente são produtos brasileiros e ela faz de bolo, tem brigadeiro, o pão de queijo dela é muito bom, né? Eu sou suspeito em dizer isso, mas enfim. E muito obrigado, Dona Tata, por esse patrocínio. E se você não conhece ainda, vai lá no @Dona Tata, faça suas encomendas, tá bom? E é isso aí, obrigado, Dona Tata. E Caio, você tem uma pergunta que muitas pessoas às vezes fazem e tal, mas poxa, você vive aqui, tem os seus planos, tem o seu futuro aqui, eu posso dizer assim, mas existe uma possibilidade, pensa em um dia voltar pro Brasil ou não? Como que é isso? Voltar pro Brasil? É. Uma pergunta sensível, cara. Você me pegou de surpresa agora. Voltar pro Brasil, o Brasil tá melhorando muito hoje, né? Graças a Deus. Hoje, dia 30 de outubro, o Brasil vai passar por uma fase que vai ser questão política, né? Vai ser determinante pro país. Sim. Então, cada um tira suas conclusões, né? Claro. Do que o Brasil precisa, né? Precisa para a melhoração desse país, nosso país. O importante é o progresso do país. Claro. Né? É que as famílias não possam passar por dificuldade como passavam outrora, né? Que o país possa alavancar como tem alavancado hoje. Né? Então, voltar pro Brasil. Voltar pro Brasil, cara, é algo que eu tenho em coração. Eu tenho em mente, sim. Sério? Eu tenho em mente, mas não para já. Acredito que voltarei pro Brasil quando eu conseguir estabelecer o que eu tenho que estabelecer aqui, né? E delegar o que eu tenho que delegar por aqui e fazer o que eu tenho que fazer por aqui primeiramente. Enquanto eu não conseguir esse objetivo e essa meta que eu tenho, o Brasil ele vai ficar por enquanto em stand-by. Só no coração e de viagem esse passeio. Em stand-by por enquanto, até eu conseguir estabelecer o que eu tenho que estabelecer e delegar o que tem que ser delegado e futuramente os frutos do nosso trabalho poder começar a se expandir um pouco mais. Certo, que bom, que bacana. O Caio que chegou aqui lá em 2005, claro que não é mais o mesmo, né? Teve um crescimento, acho que estar fora do país te enriquece, né? Culturalmente e mesmo mentalmente.
enfim, te dá um diferente. Você aconselha as pessoas a sair, a vir, conhecer, Com certeza. Se você tiver a oportunidade de sair do Brasil, saia hoje. Não deixe pra mais não, saia hoje, porque você vai crescer, vai ter maturidade, vai crescer como pessoa, você vai evoluir, né? No começo vai ser complicado, porque tem uma fase da minha vida que eu não costumo falar, mas eu vou abrir uma exceção, tá? Já tive um momento da minha vida quando eu saí do Brasil, que eu não falava o francês, e tive algumas dificuldades na França, né? É uma parte que eu quero bastante compartilhar com vocês, tá? Eu acho interessante, tá? Eu já cheguei, mesmo pelo fato de ter família aqui, família não significa sangue, entende? Então todo mundo passa por situações difíceis na vida, né? Família é aquele que te procura, que te quer bem, que te liga, que se preocupa com você, né? Então o pouco que eu tenho hoje, que eu estou obtendo hoje, não é altivez da minha parte, nem ser presunçoso de maneira alguma. É algo que eu quero motivar cada um de vocês a fazer. Teve dias na minha vida que eu só comi só arroz aqui, cara. Como é que pode o cara, num país primeiro mundo, comer só arroz? Já aconteceu, cara, entendeu? Tive momentos na minha vida que já me encontrei num agar, olhando o trem passar, sem companheira, sem esposa, sem filho, sem amigos, né? Sem pessoas que estavam me envolvendo na época, e que só me sentei e a única coisa que eu tinha, por isso que o cara fala de Deus num podcast, a importância da fé, sabe, cara? Claro, poxa, todos somos movidos por alguma coisa, A Caio. parte que ninguém conhece da minha vida, que eu quero compartilhar com vocês, para poder motivar vocês ainda mais na sua vida, sentar num agar, olhar os trem passar, você não ter €1 no bolso, não ter €1 no bolso. Sabe por que você não tem euro no bolso? Mas trabalho tem. Cara, quando você não fala francês, quando você não conhece ninguém, quando você não tem nenhum intermediário para poder fazer fonte. Procurei, né, na época, um brasileiro que era dono de uma empresa de construção para poder pedir trabalho, ele falou que não tinha, né? E eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum conhecimento como eu tenho hoje, né, aqui. Então eu só tive duas opções, né? Sentar, pensar um pouco na vida e falar com Deus sobre o que seria da minha vida, se eu ia voltar pro Brasil ou não. E a outra opção que eu tive foi, mesmo meu tamanho, mesmo sendo assim, um estilo meio bruto, mas a gente tem coração, né? E a outra opção que eu tive, poder evacuar um pouco, não tinha ninguém pra conversar, foi derramar algumas lágrimas, né, cara? Né? E sentir, você saber o que o cara já passou fome e tal. Não passei fome, mas já fiquei alguns dias sem comer, cara. E você vê seu estômago roncando. E é o pior sentimento que pode existir na vida do ser humano, é você sentir, querer comer e não ter o que comer na hora que você deseja comer, entende? E isso foi o que marcou muito na França. Um dos piores períodos que eu passei aqui na França foi esse período. Ô Caio, eu ouvindo agora você, cara, você é grande, nós somos grandes, né? Você é a minha altura, assim, mais ou menos. Você é fortão pra caramba. Cara, e é emocionante, assim, a gente ver que, tipo, por mais que você tenha hoje, que você tem, quem você se tornou, quem você o que aconteceu lá atrás, cara, de verdade, te Foi um dá muita, combustível. claro, te dá muita Foi um força pra combustível. você não, né, continuar pelo seu pequeno, pela sua família, por você primeiramente. Exato. Isso é muito bacana, cara. Muito legal. Você poder contar isso aqui pra gente e a gente mostrar pra outras pessoas que hoje você tá aí numa posição favorecida e assim, muito por culpa do seu trabalho, mas saber que foi penoso também. Porque assim, muitos vêm acreditando que não e tal, e vai e às vezes as pessoas te olham lá no seu Instagram, ou olha você com os espetos enormes, fazendo um churrasco, e falam, meu, que legal, olha esse cara que bacana, mas tem uma música do Cidade, eu falei isso aqui no outro podcast, eu vou repetir, ninguém sabe o que você caminhou pra chegar até aqui, né, cara? Ninguém sabe. Então assim, meu, de verdade mesmo, parabéns. Obrigado. É sempre muito bom a gente ver que, poxa, tem gente que resiliente que falou, não, vou e passei, tô aqui e sou forte. É. Isso é maravilhoso, cara. Isso é muito do nosso povo, sabia? Exato, cara. Tipo assim, alguns têm parente que pode ajudar, tem pais que podem ajudar, tem
pessoas que podem estender a mão, né? Não foi o meu caso, né? Não foi o meu caso. A única ajuda que eu tive para vir para cá foi só a passagem. Só a passagem, o resto me jogaram aí. Se vira aí, negão. Se vira, entendeu? Como todo mundo aqui, eu acredito, mas eu não tive essa oportunidade de poder compartilhar um apartamento com alguém, não tive a oportunidade de poder surlocar um apartamento com outros brasileiros. Eu não passei por essa situação, né? Mas, porém, cheguei a morar em Basti, na região de Basti, quando era estudante, né? Porque, na época, a tutora da escola, né, ela conversando comigo, falou: você não tá bem, né, cara? Eu falei: não, você não percebe esse ponto? Ela falou: sim, percebo. E ali foi algo que ela mesma falou: ó, tem um apartamento de estudante aqui por aqui perto da escola, eu vou cuidar de tudo pra você, né? Aí Uma francesa. Uma francesa. Olha que bacana. E cara. aí ela cuidou de tudo pra mim, só peça pra mim tudinho, e eu fui morar num estúdio que fazia 10 metros quadrados, cara. Sozinho, 10 metros quadrados. De lá pra cá eu encontrei minha esposa, numa igreja, né? Aqui minha esposa é evangélica, né? Minha esposa ela é uma mulher de muita fé, acredita muito em Deus. Então a pessoa que eu me tornei hoje também, que eu tenho me tornado hoje também, tem sido também graças a essa mulher, né? Que legal esse reconhecimento aí, cara. E graças a essa mulher que me deu hoje um filho maravilhoso, que é o Isaac Rafael. E, cara, a gente saiu de 10 metros quadrados para após 13 anos de casamento, né? Casamos em 2021. 2011. Desculpa, meu amor. Casamos em 2011, né? Se conhecemos na igreja em 2010, casamos em 2011. E saímos de 9 metros quadrados, né? Para chegarmos agora a 400 metros quadrados, né, cara? Mas assim, eu costumo dizer para as pessoas, Caio, de verdade mesmo, que tipo, tudo tem um processo, né, cara? Exato. Entendeu? Tudo é um processo. E eu olhando assim para minha história também, muito não assim me equivalendo a você, não é isso, mas olhando para minha história, a gente começa a olhar para trás e começa a entender o porquê que nós passamos por algumas coisas. Exato. Entendeu? A força que você tem hoje, esse querer, essa vontade que você tem hoje, parte muito do que você sofreu, cara. Né? E você falou aqui uma coisa aqui no começo que foi tipo, poxa, eu não tenho problema em falar de alguém que me ajudou. Não, de maneira alguma. Entende? Poxa, que legal, que bacana isso aí. De maneira alguma. Porque eu acho que o ser humano tem que reconhecer, né, cara? Sim. Reconhecer e não ser ingrato. Porque, como eu te falei, você é o que você é, né? Nós somos o que somos porque um dia alguém estendeu a mão, né? Eu tô aqui porque um dia uma pessoa estendeu a mão. Exato. Né? Pra mim, né? Foi um fato determinante pra minha vida, permissão divina, né? Tô aqui. E, cara, mas porém, foi como eu te falei, depois jogou na Flora, jogou na, como chama, a selva de pedra, né? A selva de pedra, negão, agora é com você, né? Se vira aí, cara. E isso me fez crescer bastante, motivou, porque né? eu, no Brasil, eu sempre tive aquela proteção da avó, né? Aquela proteção do avô, né? Então, se lançar em um novo país, uma nova cultura e crescer com os anos, isso aí, cara, me tornou uma pessoa que eu não era como eu era antigamente, uma pessoa completamente irresponsável, uma pessoa completamente sem desígnio de futuro, sem perspectiva de vida melhor. Antigamente, né, eu vivia o dia após dia, e hoje não, hoje a gente já pensa diferentemente, já pensa em projetos, já pensa em a parte profissional, pensa na família. Quando os filhos nascem, a prioridade é os filhos, né, sempre. E tem uma coisa que é legal assim, Caio, acho que a maturidade demora para alguns, vem um pouco mais cedo para outros, e aí vem com responsabilidade, vem com tudo. E assim, meu, é caminho, né? Cada caminho é o seu caminho. Tem jeito. Verdade, Cleiton. É isso aí, cara. Antes da gente encerrar, o que você colocaria dentro do seu coração ou na sua malinha se você viesse pra cá hoje, com toda a sua experiência? Tem um cara que vai sair do Brasil, o que você falou? Cara, ó, traz tal coisa, assim, pra você viver melhor aqui. O que seria, Caião? Traz do Brasil algo melhor que seja pra você aqui? Resiliência, perseverança, força, coragem, determinação e muita fé, cara. Certo. Eu acredito que com esses atributos você vai poder ir muito longe, né? E ter um coração perdoador, que é algo que
eu tenho muita dificuldade, né? Sério? Eu sou, talvez seja meu lado imperfeito, eu sou uma pessoa que confio muito, né? Não, mas isso não é uma coisa ruim. Eu sou uma Ela é uma coisa pessoa- boa que acaba se tornando ruim depois. Eu sou uma pessoa que eu confio muito no que você me fala, no que você me diz, no que você me demonstra. Você confia nas pessoas. Eu confio, cara. Eu sou uma pessoa que quando a pessoa se abre comigo, eu sou uma tumba, eu não conto o que a pessoa me falou, mas porém se eu souber ou por terceiros saber que houve uma certa forma de traição, né, da parte daquela pessoa, eu sou uma pessoa que, da mesma forma que eu consegui ter um carinho, né, uma aproximação, uma confiança, eu sou uma pessoa que dentro de 2 dias ou um dia, a amizade que durou 3 anos, 4 anos, 5 anos, acaba em 1 dia, 2 dias, pela falta de confiança. Porque quando você confia em uma pessoa e que você percebe que não pode confiar naquela pessoa, então algo que foi quebrado, brisado, e um copo quebrado não pode ficar da mesma maneira que ele se encontra hoje, né? Então eu sou uma pessoa que confio bastante, sabe, Cleiton? E quando eu confio, eu dou meu coração, dou minha vida, se possível for, dou meu prato para comer, eu dou meu copo para beber, dou minha mesa para sentar, para poder. Mas quando eu sinto que há uma traição dessa pessoa, eu também me afasto rapidamente. Da mesma forma que eu consigo adquirir, porque eu acredito que a amizade se conquista, né, com o tempo, e eu acho também que a amizade se merece, né? Então eu hoje sou uma pessoa que eu posso falar, você sou um cara de muito conhecimento, mas porém pouquíssimos amigos, né, cara? Se você falar, Caio, você hoje tem amigos que vêm na sua casa conversar, trocar ideia, eu falo assim, não tem nenhum. Mas conhecimento tem bastante. Sim, eu uma vez ouvi um brasileiro falando uma coisa que eu me atentei muito a isso, que é tipo assim, amigos eu tenho poucos, conhecidos eu tenho muitos. Né? Amigos a gente tem poucos. Exato. Por muito conta disso. Esse Mas, é o Caio, cara. Esse é o Caio Ribeiro. Caio, cara, que prazer enorme conhecer um pouquinho da sua história, assim, sabe? Do seu tempo aqui, das dificuldades, das facilidades, dessa resiliência aí, dessa vontade entendeu? De dar certo, de funcionar e que tá funcionando. Parabéns, cara. De verdade mesmo, tá coração. bom? Obrigado, coração mesmo. Obrigado pelo convite. Isso Poxa. aqui é um presentinho pra você, cara. Cara, obrigado. Canifo, Uns canivetes suíço. Quebrou aqui um pouquinho. Olha aí, que bacana, cara. Brigadão, Caio. Que eu vou cortar a minha carne aqui, bicho. Mas é algo que... Não, poxa, obrigado de coração. Isso aí foi um presente do meu pelo patrão. Então, sério? Tem algo sentimental aí também. Então, cara, vem do coração, vai ficar guardadinho pra mim. Brigadão mesmo. Poxa, um prazer. Tá bom? Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, Enzo. Um abraço.